E sempre fosse coisa de pastor novo. Pastor Leandro é reitor do seminário teológico Betel, ele foi um homem que inspirou muito minha vida e inspira muitas pessoas do Betel, é um homem certo de Deus. Tenho certeza que tem muita coisa para ensinar a gente nessa noite. Vamos lá? Pai, obrigado porque o Senhor trouxe paz e segurança no pastor Leandro. Obrigado porque o Senhor vocacionou esse homem para ensinar muita gente. Eu peço que essa noite seja mais uma noite inspirada na Tua Palavra e possa nos abençoar e nos ensinar mais a respeito do reino. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, André. É bom ver você assim, trabalhando, né? Na igreja da gente, né, Marcelo? Vamos ver aquele que foi aluno, agora trabalhando e se lançando. Há um pastor que se tornou muito célebre na história no século passado e que morreu ainda relativamente jovem, morreu lá na Alemanha, porque ele foi um dos poucos que ousou discordar daquele ditador Bonhoeffer. E ele tinha uma frase muito interessante, que é a seguinte: igreja só é igreja quando existe para os outros. Jesus não está voltando ainda não. Daqui a pouco se tiver, mas senão não vai ser. Fiquem tranquilos ainda, né? Mas se ele voltar, melhor ainda, né? Legal, mas tem nem projeto no final de semana. Aqueles irmãos que estão cansados não precisam se esforçar mais, né? Mas olha, queridos irmãos, é bom estar aqui e ver o desafio de vocês. E Deus colocou no meu coração compartilhar alguma coisa da palavra dele. O tema é compartilhar e eu vou tentar compartilhar. Dividir aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no primeiro capítulo. Eu queria tentar passear com vocês nessa carta, tendo como guia essa temática, o compartilhar. Essa carta é muito interessante e a gente precisa dar uma olhada de forma panorâmica nela para entender a essência. O apóstolo Paulo ele levanta uma tese, uma ideia, que é a ideia principal dele sobre o que é evangelho. Ele coloca logo no início da carta e depois ele passa toda a carta defendendo essa ideia. Mas ele joga a ideia para nós de partida. Depois que ele entra, faz a saudação, faz o prefácio da carta, se apresenta. Essa é uma igreja que ele não fundou, uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas ele tinha muitos amigos ali. Mas ele defende a seguinte ideia, e é o que eu quero tomar como ponto de partida. Romanos 1, versos 16 e 17. Eu gostaria, se você, eu tenho o hábito de rabiscar minha Bíblia, de ir marcando as coisas, aquilo que Deus fala ao meu coração. E isso aviva depois. Olha só, eu tenho a versão, a revista atualizada, mas qualquer uma, nós vamos chegar lá. Diz o seguinte a palavra: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amado irmão, essa pequena expressão contida nesses dois versos, ela é tão interessante porque, na realidade, Paulo levanta duas questões que são fundamentais. Primeiro, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida da gente. Mudar a gente, tirar uma condição de pecador perdido e colocar numa outra condição de pecador que agora é salvo por Jesus e que tem um futuro. Essa é a primeira dimensão do Evangelho. Mas ele coloca também uma segunda coisa muito interessante. Ele fala sobre o dia a dia da vida cristã. Ele diz que o justo é aquele que aprende a viver por fé, crendo.
Há muita coisa que a gente não decide, não faz por conta da nossa vontade pessoal ou dos nossos sentimentos. Essa semana eu fui chamado para estar num encontro onde duas pessoas tinham brigado. Os dois eram crentes. E as duas pessoas estavam com um pouco de medo do encontro. Vocês já viram quando crentes brigam? É um negócio esquisito, não é? Inclusive, os crentes não precisavam brigar, mas eles brigaram. E naquele encontro, os dois tinham ficado muito entristecidos um com o outro. E marcou-se um encontro. E uma pessoa levou o companheiro dela, e a outra pessoa me levou como companheiro. E antes nós tínhamos orado bastante. E aquilo que a gente, quando é crente, tem uma desavença, quer que aconteça é que ocorra perdão. E que independente de discussão ou de explicações, e eu tenho aprendido ao longo da minha vida que não adianta falar demais. O que interessa é a atitude do nosso coração. E aquele encontro foi um encontro tão interessante, porque num dado momento, uma pessoa, quando tomou a palavra, abriu falando o seguinte: olha, se eu errei, eu peço perdão. E se em algum momento eu me senti agredido, eu perdoo. Mas de partida eu quero dizer, eu perdoo. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar assim: eu ainda não estou sentindo, né? Eu vou ficar orando durante 3 meses para liberar perdão. Já ouviram alguém falar um negócio desse? Está errado. Porque a vida cristã é uma vida de fé. A gente perdoa porque crê. A gente não perdoa porque está sentindo uma coisa no coração. A gente perdoa porque o Senhor Jesus mandou perdoar. E mandou perdoar 490 vezes. Não foi isso? 70 vezes 7 dá 490. Então a gente tem que perdoar. E eu achei aquela atitude tão bonita. Eu vi como a fé é importante no dia a dia da vida, nos relacionamentos cristãos. Paulo coloca essa tese aqui: Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para salvar e é poder de Deus para viver. Duas coisas interessantes. E é sobre isso que a gente vai trabalhar. Depois que ele faz essa declaração aqui, no capítulo 1, ele vai construindo essa verdade, ele vai justificando ao longo dos capítulos. E ele chega no ápice dessa discussão no final do capítulo 11. Mas ele vai fazendo algumas descobertas ao longo dessa caminhada que eu acho que são fenomenais. E eu quero compartilhar isso com vocês, para chegar no compartilhamento. Ok? Ele vai descobrindo que todo mundo é pecador e que todos nós precisamos da graça de Deus. Não há nenhuma pessoa que é justa, não há nenhum perfeito no mundo. Todos nós precisamos aqui da graça de Deus e do poder de Deus na nossa vida. E sem essa graça a gente não é nada. Então ele vai trabalhando, e quando ele chega no capítulo 8, eu vou dar 2 saltos aqui. Quando ele chega no capítulo 8, vira a página da sua Bíblia para lá. Ele descobre que aqueles que creem, sobre eles não existe nenhuma condenação. Nós somos pessoas livres. Ser cristão significa ser livre. Ele abre o capítulo 8 assim: agora, pois, não existe mais nenhuma condenação. E ele vai descobrindo ao longo desse capítulo, quando ele fala da liberdade daquele que creu, ele vai caminhando até o primeiro ponto alto da carta aos Romanos. É o primeiro monte, cume, a que ele chega. E ele faz uma poesia maravilhosa no final do capítulo 8. Ele começa no final do capítulo 8 descobrir, a partir do verso 31, quando ele vê toda essa maravilha do amor de Deus na nossa vida, ele descobre que quando a gente às vezes quer errar, o Espírito de Deus age por nós. Quando a gente quer orar e não sabe como orar direito, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele dá uma paradinha no verso 31 e ele começa a raciocinar: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se
Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele vai caminhando aí, até que ele chega no finalzinho. Olha só o final desse capítulo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele descobre que esse poder do Evangelho é o poder do amor, é o poder de Deus na nossa vida, é o poder que muda a nossa vida. Mas você sabe que Paulo era um camarada interessante, inteligente, judeu de nascimento, mas com direito de cidadania romana. E ele então entra agora ele começa a raciocinar: meu pai, por que o meu povo, que eu representei tão bem, era tão resistente ao Evangelho, ao poder de Deus? Os capítulos 9, 10 e 11, ele começa a formular perguntas para Deus: por que isso? Por que essa distância? Por que os judeus não aceitam a Jesus? Por que eles têm essa dificuldade? Ele então faz uma descoberta. E a descoberta dele é a seguinte: olha, Deus está segurando um pouco os judeus, para que aqueles que não são judeus, nós, os gentios, pudéssemos aceitar o Evangelho. Mas um dia os judeus vão compreender isso. Então, quando ele faz essa descoberta, olhando para a história e tendo as revelações de Deus, final do capítulo 11, dá mais um salto. Olha que coisa linda. No final do capítulo 11, quando ele descobre, ele já tinha descoberto que o Evangelho é o amor de Deus. É a maravilha desse amor, que mexe com o coração da gente, que tira a nossa condenação, que colocou Cristo na cruz no nosso lugar. Mas quando ele chega aqui no final do capítulo 11, ele entende por que os judeus não aceitam o Evangelho, mas por que nós aceitamos? Olha o verso 33 do capítulo 11. Aí ele faz uma outra poesia maravilhosa, ele faz um canto. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E a gente dá vontade de dar um aleluia nisso aí, não é? Paulo agora faz uma segunda descoberta. Além de entender a beleza do amor de Deus, ele entende a sabedoria de Deus. Ele agora para refletir: olha, sobre todas as coisas, Deus é sábio. Há uma inteligência preciosa nesse processo todo. Há uma inteligência magistral embutida naquilo que a gente chama de Evangelho. Eu gosto de brincar quando eu tive um colega de trabalho que era um judeu, Natan, um camarada de mente privilegiada, como todos os judeus são, né? Ele fazia concurso, passava em primeiro lugar em tudo. Mas eu evangelizava o Natan, e um dia eu perdi a paciência com o Natan. Eu disse: Natan, você é um cara tão inteligente, passa em tanto concurso, como é que você não entende a riqueza do Evangelho? Aí eu perdi a paciência: você é burro, camarada. Olha que maravilha do amor de Deus, olha a sabedoria dele. E ele ficava assim, meio sem graça. Mas eu dizia: meu filho, me mostra na face da terra um outro povo, o povo de vocês, que foi torpedeado, vilipendiado, perseguido, mataram e não perdeu identidade. Me mostra só um outro povo. Ele não tinha resposta para a gente. Você não compreende que Deus tinha um projeto para vocês? Que Ele queria usar vocês no mundo de maneira vibrante? Será que você não entende a beleza dessa sabedoria de Deus? Eu arrematava dizendo: olha, aquele que me salvou era o Deus que se fez judeu.
E eu acho que Deus quis fez judeu por uma razão. Ele queria pegar o pior povo do mundo, o mais cabeça dura, o mais complicado, para dizer que ele podia mudar o coração desses caras. Você não quer aceitar Jesus? E o Natan continuava resistente. Mas esse plano é fantástico. Esse plano é bonito demais. Agora, para você entender por que eu dei essa volta. Quando Paulo entra no 12º capítulo de Romanos, ele agora dá uma virada. Ele fez teoria, ele descobriu do plano de Deus até aqui. Ele teorizou a realidade do plano de Deus. Ele descobriu que o plano de Deus é, primeiro, a expressão do amor dele. Em segundo lugar, a sabedoria pura. Deus é a fonte do conhecimento, o engenheiro de todas as coisas. Por isso tudo é para ele, vem dele, é para ele. Mas é como se Paulo agora virasse e desse uma guinada no texto. É como se ele virasse para a gente e dissesse: minha gente, e agora? O que vocês vão fazer? Diante dessa beleza, diante desse amor e diante dessa sabedoria, como é que vocês vão reagir? E ele abre o capítulo 12, os versos 1 e 2, todo mundo sabe de cor, não é isso? É o desafio para a gente mudar. Mas eu quero trabalhar com vocês, não é aí, é depois do verso 3. Aí o verso 3 para mim é uma guinada. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com equilíbrio, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Daqui até o final de Romanos, nós vamos ter a teoria do Evangelho aplicada. Aí agora ele vai aplicar o Evangelho na vida da gente. E o Evangelho começa na nossa vida, começa a surtir efeito na nossa vida, quando uma coisa em nós é quebrada, porque o Evangelho é poder para isso. A primeira coisa que tem que ser quebrada na gente é o ego, é o egoísmo. O Evangelho só funciona quando a gente é quebrado no nosso ego. O tema de vocês é compartilhar. Egoístas não compartilham nada. Há um ditado brasileiro muito interessante: farinha pouca, todo mundo conhece, não é? A gente já recitou em alguns momentos. Na minha casa, um dia, depois de uma briga dos filhos, meu pai chamou a gente e disse: olha, eu vou ensinar vocês o que é divisão fraternal. Vocês sabem o que é? Eu disse: não. Divisão fraternal é dar a maior parte do seu irmão. E a partir daquele momento todo mundo dizia assim: você não quer dividir fraternalmente comigo? Por quê? Porque a nossa velha natureza é sempre egoísta. Os efeitos do Evangelho na nossa vida começam a ser percebidos pelos outros quando o nosso egoísmo é quebrado. Há 20 coisas desse capítulo aqui que a gente precisa aprender a compartilhar, mas eu só vou puxar alguns. Quem é o egoísta? É aquele que só tem atenção para ele mesmo. Ele é a pessoa mais importante. Egoísmo quebrado significa que eu vou compartilhar a minha preocupação e a minha atenção com as outras pessoas. Eu recebi um telefonema antes de vir para cá. Uma pessoa amiga, eu não sei se ela estava perturbada, mas ela queria falar, falou, eu ouvi. Quando eu comecei a falar, ela disse: então até logo. Eu disse: o que deu na cabeça dessa pessoa? Na hora que eu vou engrenar a minha fala, ele contou um monte de causos, um monte de histórias, um monte de problemas, pediu oração, e quando eu vou abrir o meu coração, não dá. Que coisa gozada, né? Ele não quer compartilhar o tempo dele comigo. Mas olha aqui, eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: Evangelho é poder de Deus, é expressão de amor e é inteligência. Mas a gente precisa pegar isso e aplicar na nossa vida.
E a aplicação do Evangelho começa efetivamente quando o meu egoísmo é quebrado. Para de pensar em você. Para de pensar demais em você. Você não precisa se anular, mas você tem que dividir a atenção com os outros. Aceitar a Jesus e viver o Evangelho é começar a pensar nas outras pessoas também. E isso é maravilhoso. Vocês já viram que quando a gente começa a pensar nos outros, os nossos problemas desaparecem? Quando a gente olha para quem está do nosso lado e a gente começa a compartilhar da nossa atenção com as pessoas, a ouvi-las, a compartilhar um pouco de carinho, não é? Como tudo muda, o mundo fica melhor, o colorido é diferente. Paulo então vai elencar uma série de coisas, mas começa aí, começa lá no verso 3. Para de pensar, compartilhe as suas preocupações. Pode importar, você não é o centro das suas preocupações, mas tenha lugar na sua cabeça e no seu coração para os outros. Segunda coisa que Paulo diz, foi para o verso 9. O amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente uns aos outros. A Bíblia tem uma série de mandamentos que a gente podia chamar de mandamentos da mutualidade. Eles são sempre expressos com esse mecanismo, uns aos outros. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, compartilhem amor, compartilhem isso com as pessoas. O amor é estruturante. É muito gostoso a gente saber que é amado, não é? É bom saber que alguém se preocupa com a gente. A gente que é pastor, de vez em quando tem, a gente se acostuma. A vida de pastor é muito gozada. Normalmente as pessoas ligam e compartilham problemas. Entra no gabinete do pastor e abre a porta e diz: pastor, segura esse tigre que eu vou buscar mais um leão lá fora. É assim que acontece, normalmente, não é? Pastor, o senhor não sabe da tragédia que aconteceu na minha casa, o senhor pode ir lá resolver? É tudo assim. Mas é tão gostoso quando alguém liga para o pastor e diz: liguei para você e você já está com o pé atrás esperando qual vai ser a bomba que vai chegar. Só liguei para te dizer bom dia. Liguei para dizer que eu amo você. Olha, a gente toma até susto, sabe? Quando não é no dia do pastor, quando é qualquer outro dia do mês ou do ano, isso é tão gostoso, não é, Marcelo? Essa turma liga para você. Faz um bem ao ego, não é? Ó, você é amado. André, você é amado. Puxa vida. Olha, eu me realizo com essas declarações de amor. E ele continua: do zelo não sejam remissos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhem esperança com as pessoas, animem os corações. Na carta que Paulo escreveu a Filemon, ele usa uma expressão tão rica com relação a Filemon. Filemon, ficou conhecido para Paulo como aquele que era o animador do coração dos santos. Ele compartilhava ânimo. Há irmãos em todo lugar, em toda igreja, que tem uma tendência de desanimar com facilidade, não tem? Mas tem aquele outro irmão que chega e diz: vai fundo, você vai conseguir, tem esperança, né? Você vai aprender coisas novas, eu te ajudo, eu estou orando por você. A gente precisa compartilhar isso. E Paulo vai, verso 13, ele diz que a gente precisa compartilhar até uma outra coisa: compartilhe as necessidades. Compartilhem as necessidades dos santos. A gente precisa pedir oração. Muitas vezes a gente precisa ser ajudado por um outro irmão. Eu sabia que tinha umas obras em Santa Teresa, e para eu chegar aqui e não errar o caminho, eu tive que acionar um amigo meu de longa data, que já me deu muito trabalho, mas agora eu dou trabalho para ele também.
Ele consertava o meu carro, mas agora ele é motorista de táxi. E Roberto, você pode me levar lá em Santa Teresa? Ele veio prontamente, deu a volta ao mundo, passou por um montão de lugares, começou lá no número 2000 e tanto da Alexandrina, mas a gente chegou aqui. Me mostrou a Assembleia de Deus, me mostrou um monte de igreja pelo caminho, mas ele compartilhou companhia, compartilhou condução. A minha necessidade era chegar aqui. Quanta coisa a gente pode fazer para o nosso irmão? Vocês têm pensado nisso? Pequenas coisas que animam, que alegram o coração. E olha, Paulo vai continuando aqui, eu listei 20 pontos. Eu desafio você depois de chegar em casa e a ler esse capítulo todo, nessa perspectiva de compartilhamento. Abençoai os que nos perseguem. Ensinará. Toda igreja tem um irmão chato. Se essa aqui não tiver, é uma exceção. E olhem para que não tenha. Mas o irmão chato sempre faz a gente crescer. Não é isso? Não pense em alguém aí, porque ele pode estar pensando no seu nome. Não faça isso. Esse é um tempo, né? Mas olha, abençoai os que nos perseguem. Até uma pessoa que às vezes é um problema na nossa vida, que traz dificuldades, a gente precisa aprender a abençoar. Há uma coisa rica na palavra de Deus, aliás, tudo é rico, né? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Se você tem um cara chato que te perturba, peça a bênção de Deus sobre ele. Não rogue praga, não. Rogue bênção. Sabe por quê? Se o cara é chato, a bênção de Deus chega, ele melhora. É impossível alguém não melhorar com a bênção de Deus. Concorda comigo? A bênção de Deus vem para fazer a gente melhor, não vem para piorar nada. Então, o chatão, ele se torna agora um amigão. Isso é maravilhoso. Mas olha, continua Paulo, condescendei com o que é humilde. De vez em quando o nosso ego volta e a gente pensa que é mais relevante, que é mais inteligente, que é mais interessante. E a gente tem que aprender a caminhar com algumas pessoas que são mais noviças na fé. André, depois de ser professor de seminário, ele me colocou um dia numa comunidade onde tinha um pastor novinho. E eu confesso que era bem interessante a gente ouvir as pregações dele. Estava começando a jornada, mas como Deus me ensinou ali paciência, e como Deus colocou no meu coração um amor tão profundo por aquele irmão. É um dos maiores amigos meus hoje. Hoje é um pastor experiente, mas as pregações dele eram chatas. Mais chato do que ele, só um camarada que tinha estudado para padre e se converteu. Ele não dava um grito no púlpito. Ele não fazia nada diferente. Você estava rezando aquela missa. Ele era noivo, e a noiva lá da nossa igreja também. E chegou num ponto que eu não podia anunciar que ele ia pregar, porque todo mundo ficava revoltado comigo. A noiva dele dizia: pastor, não deixa ele pregar, pelo amor de Deus. Era a noiva dele. Mas eu dizia: minha filha, a gente só aprende a pregar pregando. Ele tem que pregar. Eu dava umas espetadas nele. Meu filho dá um grito de vez em quando. Aí, quando ele melhorou. Hoje ele é até presidente da Câmara de Vereadores. Em outro estado, eu não vou dizer não, senão vocês vão sair atrás dele para descobrir o lugar. Eu vou contar que eu usei da administração, muito amigo. Casou com a noiva dele. Acho que a noiva fez alguma coisa maravilhosa na vida dele também. Ele mudou muito. Mas olha, não, verso 17: compartilhem o bem com todas as pessoas. Não dê a ninguém mal por mal. Ser cristão, ser aquele que foi bafejado pelo amor de Deus. Expresso esse poder fantástico de mudar a nossa vida, e também dessa sabedoria toda, me leva a agir inteligentemente. Você só tem o direito de compartilhar coisas boas.
Faça isso. Esse capítulo, para mim, é um capítulo, eu leio e releio, porque ele começa a colocar em prática esse evangelho que é poderoso. Aprenda a compartilhar. Aprenda a compartilhar, aprenda e entenda essa riqueza. O tema de vocês, para mim, é fantástico. A vida do Evangelho é uma vida de compartilhamento. É isso que faz a igreja crescer, é isso que torna a gente diferente. Todos nós somos capazes de dar alguma coisa e somos capazes de receber alguma coisa. Todos nós podemos fazer isso. É assim que Deus age na igreja, é assim que a igreja é edificada, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se torna a bênção na comunidade. A igreja é a comunidade daqueles que compartilham. Compartilham tudo que recebem de Deus. A igreja lá do Novo Testamento de Atos era uma igreja que tinha aprendido a compartilhar tudo. Tudo lhes era comum. Por quê? Tudo era compartilhado. Eu sei que a gente vive numa sociedade meio egoísta, consumista, mas a igreja tem que ser um foco de resistência nessa sociedade toda. A gente tem que ser diferente nessa sociedade. Nós fomos chamados para demonstrar isso. Esse é o desafio do Evangelho. Não é reter a salvação, mas é compartilhar tudo e até a salvação. Se a gente puder fazer isso, a gente realiza a vontade de Deus. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, vá para o último capítulo de Romanos, que é o 16. Capítulo 16, quando Paulo faz as saudações dele a um monte de pessoas, ele vai mostrar que o povo dessa igreja, havia gente que tinha compartilhado com Paulo maternidade. Priscila e Áquila, que se tornaram amigos de Paulo, Paulo conheceu Priscila e Áquila lá na cidade de Corinto. Mas ele diz aqui, olha, eles compartilharam a vida deles comigo, eles entraram em situação de risco, colocaram o pescoço deles em risco por amor a mim. Ele vai dizer de uma outra mulher que era mãe de um amigo dele, mas que se tornou mãe dele também. Deus me deu uma mãe que eu tive que compartilhar com metade desse país. Ela era chamada de tia pelo Brasil inteiro. Primeiro eu ficava zangado, eu não entendia bem, mas quando eu descobri o que o Evangelho tinha feito no coração dos meus pais, eu pude descobrir o privilégio de ter uma mãe que era mãe de muita gente também, que ouvia as pessoas, que amava as pessoas. Eu tomei um susto um dia, eu estava lá em Jerusalém, diante do muro das lamentações, fazendo a minha oração, quando alguém bate no meu ombro e diz: manda um abraço para a tia Tabita. Até aqui, privilégio. Irmãos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos e no nosso coração é dádiva dele para que a gente compartilhe. Não há nada que não seja para compartilhar. Dinheiro, oportunidades, fé, esperança, alegria, amor, roupa, tudo. A gente diz que nós somos dele, não é assim que nós falamos? Nossa vida pertence a ele. Então, na realidade, nós não temos nada. Tudo é dele. Por isso a gente vai compartilhar. Eu também tenho descoberto que Deus nos abençoa quando a gente compartilha mais. A gente experimenta alguma coisa muito mais profunda. E há um indivíduo a quem Paulo saúda aqui, nesse capítulo, e na realidade ele resume o que significa uma vida de compartilhamento. É um nome estranho, mas ele saúda essa pessoa. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo.
Sem medo de errar, eu diria para vocês: qual é o cristão aprovado? É aquele que aprendeu a compartilhar. Tudo que ele recebeu, ele compartilha. E ele faz isso para a glória do nome do Senhor. Que vocês sejam conhecidos nesta comunidade como o povo que é capaz de compartilhar. Primeiro, o Evangelho, a esperança do Evangelho, a alegria que a gente tem, a boa música que eu ouvi aqui. E tão alegre ver aquela linda menina ali compartilhando a alegria dela na música. Como é bom, como é precioso. Compartilhando as necessidades dos santos. Que a gente seja conhecido, aonde a gente for, como o povo que é capaz de compartilhar. E dessa maneira, Jesus colocou lá no início do livro de Mateus, onde o André leu, que o mundo perceba, os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quais são as boas obras? São essas fruto do compartilhamento. Que Deus abençoe vocês. Vocês sejam a expressão da glória do nome do Senhor, aqui em Santa Teresa, nesse lugar tão bonito. E fazendo isso dessa forma.